Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já deixa o like, se inscreve, ativa o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades sobre o nosso Coringão, todos os dias, meio-dia, aqui no canal John do Timão, família. E também peço que me sigam lá no Instagram, @John do Timão, simples, objetivo, tem bastante conteúdo sobre o nosso Coringão. Postei lá sobre a Márcia, que foi a vencedora do sorteio de uma camisa oficial do Corinthians. Em breve teremos mais sorteios, então quem tem uma loja aí, quiser patrocinar, só dá um salve lá no Instagram. Fechou, família? Pode rodar a vinheta e ó, vamos bater 50 mil inscritos. Salve o Corinthians! A primeira novidade, rapaziada, uma salva de palmas aí, ó, ao STJD, ao Flamengo, à Anvisa, uma salva de palmas. Vou explicar pra vocês. O William veio do Arsenal, um time lá da Inglaterra. O Andreas Pereira do Flamengo veio do Manchester, um time lá da Inglaterra. Pelo protocolo da Anvisa, deveriam ficar 14 dias em quarentena para aí sim estarem liberados a frequentar lugares públicos, certo? Porque tem um acordo lá entre o Brasil e a Inglaterra que, pô, se o brasileiro for para lá tem que ficar de quarentena, se alguém vier da Inglaterra para cá, enfim. O Andreas Pereira chegou e jogou. Não ficou os 14 dias. O William chegou, foi apresentado na arena, foi no Parque São Jorge, treinou a semana inteira. Na hora que ele foi para viajar, viajou para Goiás, na verdade, né? Viajou. No dia do jogo, o pessoal, ó, William, se entrar em campo, a polícia vai entrar e vai tirar porque ele não pode estar em campo. Foi esse o recado. Falou, se o William entrar em campo, a gente vai parar a partida e tem que tirar o cara. Não pode. Ué, mas se o William não pode, por que autorizaram o Andreas? Ai, não viram, não sei o que e tal. Beleza. Beleza. A gente não viu, mas o Andreas vai ser punido, o Flamengo vai ser punido. A gente tá avisando o Corinthians pra não tomar essa punição, tá? Por isso que tá avisando, pro Corinthians não ser prejudicado. Ok, beleza. Passou. O Santos entrou na justiça contra o Andreas Pereira e o Flamengo por esse caso, porque ele estava irregular, certo? Ele deveria estar cumprindo a quarentena. E aí eu digo pra vocês, Andreas Pereira e o Flamengo não foram punidos ou multados pelo STJD. Eles foram absolvidos. Não tem punição esportiva, não tem punição financeira. O Andreas segue jogando normalmente. Nem o Flamengo, nem o Andreas. Os dois foram absolvidos pelo STJD. E aí, pô, a gente já viu um monte de episódio desse tipo. O Flamengo forçando o retorno das torcidas no estádio. Jogou na Copa do Brasil lá contra o Grêmio. Aí, eu fico vendo os outros jogos. Tem torcedor sem máscara em todos os jogos. O único time que foi notificado foi o Corinthians. A Polícia Militar de São Paulo só entra na arena para tirar faixa, não entra no Morumbi, não entra no Allianz. Pô, mais uma vez o Flamengo sendo favorecido. Mais uma vez. Por que o William não pôde jogar então? Por quê? Porque falaram, ó, se colocar ele, a gente vai retirar da partida, Corinthians e o atleta serão punidos. O Flamengo fez, o que aconteceu? Absolvidos. Ponto. É isso que acontece, rapaziada. Quero saber a opinião de vocês. Olha, eu fiquei com a esperança de ocorrer uma punição pro Flamengo ou pro Andreas, alguma coisa do tipo, mas sabe, quando no fundo você já tá assim, não vai dar em nada, vai dar em pizza. E foi o que aconteceu. Absolvidos. Não acontece nada com o Flamengo nesse país, rapaziada. Essa é a grande verdade. Comentem aí a opinião de vocês. Bom, agora falando sobre o Campeonato Brasileiro, um pouco aí sobre a questão do Corinthians, o nosso clube fez um pedido para a CBF
para alterar a data do jogo contra a Chapecoense. Porque anteriormente estava marcado para o final de semana de 30 e 31. O Corinthians pediu para colocar o jogo dia 1º de novembro. Porque é a data que o governo do estado de São Paulo liberou para ter 100% da torcida nos estádios. Certo? 100% da capacidade aí de cada estádio. Então o Corinthians pediu essa alteração, a CBF aceitou e agora o Corinthians enfrenta a Chapecoense dia 1º de novembro na Neoquímica Arena às 9h30 da noite. Então uma segunda-feira, 9h30 da noite, eu pretendo estar lá, certo? O Corinthians vai colocar à venda aí 100% dos ingressos, cerca de 47 mil ingressos aí. Então rapaziada, a gente sabe que tem as restrições aí impostas pelo governo do estado, que acabam dia 1º de novembro, e aí o Corinthians já quer colocar 100% da capacidade da Neoquímica. E aí família, pra mim é uma notícia muito boa, mais dinheiro pro cofre do clube, e principalmente, rapaziada, o apoio da torcida, 2 jogos com 30% na arena, ganhamos 2. E contra o Fluminense, se não tem torcida, o time ia ficar apático, tá? Apático. E agora, com 50%, 100%, rapaziada, esquece. O próximo jogo em casa é esse contra a Chapecoense, 100% já. Porque a gente enfrenta o São Paulo agora, o Inter no outro final de semana, na outra semana já é contra a Chapecoense. Então a gente passou aí de 30% contra o Flu, já para 100% contra a Chapecoense. E aí, quem estará na Neoquímica Arena dia 1º de novembro contra a equipe da Chapecoense? Bom, o Duílio concedeu uma entrevista pro pessoal da ESPN, lá no programa Bola da Vez, certo? Falando bastante sobre o Coringão e tudo mais. E aí, o jornalista Flávio Ortega noticiou que o Duílio trouxe os valores e as porcentagens que o Corinthians tem dos últimos 4 reforços, os mais badalados, né? Vamos colocar. Porque teve o João Pedro também, o Carlos Miguel e tudo mais. Mas, falando de William, Renato Augusto, Giuliano e Roger Guedes, qual a porcentagem que o Corinthians tem em cada atleta? O William quebrou o contrato com o Arsenal, veio de graça, 100% dos direitos ligados ao Corinthians. Renato Augusto, a mesma coisa, 100% dos direitos ligados ao Corinthians. Giuliano, a mesma coisa, 100% dos direitos são do Corinthians. Só que aí a gente tem que fazer uma reflexão que, por exemplo, são jogadores que dificilmente a gente vai negociar, certo? Se for sair, normalmente quebra o contrato e tudo mais. Não acho que a gente vai ter um lucro com o William, com o Renato Augusto e com o Giuliano. Agora, com o Roger Guedes é um caso à parte, porque o Corinthians tem apenas 40% dos direitos federativos do atleta. Ô louco, John, mas por que só 40%? Porque o Roger Guedes era atleta do Shandong Luneng, tinha muito dinheiro para receber do clube, mas forçou a rescisão para jogar no Corinthians. Então o Shandong Luneng falou o seguinte, ó, beleza, a gente pode rescindir seu contrato e tudo mais, só que essa multa não vai dar pra gente pagar, certo? A multa é muito alta, não dá, a gente vai cortar, vai pagar só uma partezinha da multa e libera você. Ou então a gente segura até o final do contrato, você que escolhe. O Roger, sabendo da oportunidade de jogar no Corinthians, falou, não, beleza, pode quebrar o contrato, eu pego só uma parte pequena da multa e tudo mais. Quando eu for pro Corinthians, já havia conversado isso com a nossa diretoria, a diretoria aceitou. Quando eu for pro Corinthians, os meus direitos federativos ficam 40% pro clube, 60% são do próprio atleta. Então, numa futura negociação, que eu acho que deve acontecer em 2 temporadas mais ou menos, 60% do valor vai pro próprio Roger, 40% pro Corinthians. Porque ele abriu mão de ganhar dinheiro lá no Shandong Luneng para fechar com o Corinthians, certo? Então ele só repassou isso. Agora ele tem 60% dos direitos dele, que ele imagina recuperar futuramente em uma próxima negociação. Pra mim, cara, é o justo, porque o Corinthians não pagou nada pelo atleta, ainda conta com 40% dele e tudo mais. Acho que poderia ser 50-50, mas foi parte da negociação e tal, ok, sem problema. E eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada.
William, Giuliano e Renato Augusto 100% dos direitos do Coringão e o Roger Guedes com apenas 40%. Comentem aí, família. Bom, muita gente estava ansiosa aí sobre a situação do Gabriel Pereira, me perguntando, pô, John, não pode deixar esse cara sair de graça, diretoria tem que estar em cima e tudo mais. O nosso Roberto de Andrade deu uma entrevista e falou o seguinte sobre o Gabriel Pereira e essa negociação pela renovação de contrato. A gente já vem conversando com os representantes do atleta e em breve a gente coloca na mesa para assinatura. Não vai ter outro resultado a não ser a renovação, pode aguardar. A gente está trabalhando bastante em cima disso, são questões financeiras. A gente não consegue resolver tudo na primeira conversa, mas em 2, 3 a gente vai resolver. É um bom menino, os representantes dele são gente boa também, gente que entende e conhece futebol, sabe como funcionam as coisas. Eu estou bem otimista pela renovação. Bom, e pra mim a frase principal aí do Roberto é a seguinte: não vai ter outro resultado a não ser a renovação. Como eu já havia adiantado para vocês, o Corinthians já estava com essas conversas aí com ele há um tempo, estava acertando questão de valor, tempo de contrato, luva. A informação que eu tenho é que a última proposta do Corinthians foi salário de 120 mil, com luvas de R$1 milhão para ele assinar essa renovação. E aí, de 2 a 3 anos o contrato, tá? 2 a 3 anos. Então, acho que é uma boa, salário de 120 mil, tá ótimo pro cara que tá subindo agora da categoria de base, tá se firmando, e luvas, então, 1 milhão, é pro cara assinar agora, rapaziada, não tem nem como, né? E aí o Corinthians já se protege de possíveis negociações com a Europa, perdeu o jogador de graça, não, já assina um contrato bom, põe uma cláusula alta, que aí, se a gente for negociar o Gabriel Pereira, a gente tem que receber muito dinheiro, porque ele, pra mim, é craque de bola. E pra vocês, rapaziada, como vocês recebem essa notícia aí que o Corinthians vai renovar, está a um passo aí de fechar essa renovação de contrato com o menino Gabriel Pereira. Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreve aí embaixo, deixa o like para fortalecer. Ó, vamos bater 50 mil inscritos, hein? Conto com a colaboração de vocês. Bom, agora falando sobre o Dedé, pra mim, colocar aí nos últimos 10 anos, mais ou menos, um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro, assim, disparado. Disparado. Pra mim, o Dedé é craque de bola. Craque de bola, joga muito, certo? Queria que o Dedé tivesse jogado no Corinthians, não aconteceu. Atualmente, o jogador está com 33 anos, sem contrato, e tá treinando no Volta Redonda, que foi um dos primeiros clubes dele lá no Rio de Janeiro. Que aí depois do Volta Redonda ele foi pro Vasco e se consolidou e tudo mais aí. O Dedé deu uma entrevista ao Flow Sport Clube, certo? Um podcast aí que leva o pessoal do universo do futebol. Perguntaram qual a melhor torcida do Brasil. O Dedé nem pensou, falou o seguinte, ó: a torcida mais impressionante que já joguei contra é a do Corinthians. É sinistro, eles não param, eles inflamam, estão tomando 5 e continuam. Pra mim, mais um falando isso, certo? Só mais um, não adianta, o pessoal tenta. Ai, torcida do Flamengo, do Galo, Palmeiras, São Paulo, não dá. Não dá, rapaziada, não tem comparação. E quem tá falando não é só a torcida do Corinthians, são os jogadores. É o Romário, é o Dedé, todo mundo. E só um adendo aí, Dedé falou, eles estão tomando de 5 e continuam. Dedé, o Corinthians perdendo de 5 pra um time seu? Não lembro não, viu? O que eu lembro é o Corinthians batendo o seu Vasco no Brasileirão de 2011, que vocês estavam na briga e perdeu. Libertadores 2012, que vocês foram eliminados pro Corinthians. Então, ó, calma aí, Dedé, calma aí, não é bem assim não, viu? Você, pra mim, é um excelente jogador, mas, ó, se tomando de 5 e continuam cantando, não lembro não, viu? Mas, enfim, e aí vem outro ponto importante que o Dedé falou nessa entrevista, sobre a época que ele tava de saída do Vasco e acabou fechando com o Cruzeiro. O Corinthians entrou nessa negociação, tava negociando com o Dedé, certo? Tinha o Corinthians, o Cruzeiro e o Milan na briga. Tanto que o Corinthians não deu certo com o Dedé, foi e contratou o Gil em 2013. Certo? Então, pô,
seria uma ótima contratação da mesma forma. Talvez, naquela época, o Dedé ainda estivesse numa melhor fase que o Gil. Ainda estivesse. Porque o auge do Gil no Corinthians foi em 2015. Entendeu? Não em 2013. E em 2013 o Dedé já tava no auge, tava voando. Mas, enfim, o Dedé falou o seguinte sobre aquele momento. Alguns clubes me procuraram lá atrás. O Corinthians tinha falado, uma conversa legal, fez a proposta e o Vasco já tinha entendido também. Mas chegou o Cruzeiro e fez uma proposta maior e escolhemos para ajudar o Vasco da Gama. E aí assim, é bom a gente contextualizar, que eu lembro que um pouco depois que o Dedé chegou no Cruzeiro e tudo mais, ele falou, ó, eu escolhi o Cruzeiro porque era a melhor proposta financeiramente. E eu vi o pessoal no Vasco sem receber salário. Todos os funcionários do clube sem receber salário. A gente ajudava os caras, mas não tinha salário. E eu sabia que com a minha venda, entraria um dinheiro no caixa do Vasco para eles pagarem o pessoal. Então ele escolheu a melhor proposta financeira para ajudar o clube Vasco da Gama. Certo? E não para a carreira dele. Talvez se o Corinthians tivesse aumentado um pouco a proposta, ele jogasse aqui no Coringão. Mas é circunstância, o Corinthians falou, não vale mais do que isso, vamos colocar aqui e tudo mais. É coisa do mundo da bola, né, rapaziada? Mas eu gostaria sim de ter visto o Dedé com a camisa do Corinthians, principalmente naquela época, que pra mim foi o auge dele. E vocês, rapaziada? O que acham aí dessa história do Dedé? Na época tava entre Corinthians e Cruzeiro, acabou fechando com o Cruzeiro. Gostariam de ter o Dedé no time do Corinthians em 2013? Comentem aí, por favor. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!